Durzo Blint subiu no muro da pequena propriedade e observou o guarda passar. O guarda perfeito, pensou. Meio lento, sem imaginação e obediente. O homem deu seus 39 passos, parou na quina do muro, plantou sua alabarda no chão, coçou a barriga por baixo da túnica militar, olhou para todas as direções, então seguiu em frente. 35. 36. Durzo saiu da sombra do sujeito e se pendurou do outro lado da passarela. Segurou-se apenas pelas pontas dos dedos. Agora. Soltou-se e aterrissou na grama bem na hora em que o guarda bateu com o cabo da alabarda na passarela de madeira. Duvidava que ele tivesse escutado, mas, no ofício de derramador, a paranoia era a mãe da perfeição. O quintal era pequeno e a casa não parecia muito maior. Fora construída em estilo seurano, com divisórias translúcidas feitas de arroz. As portas e os arcos eram feitos de cipreste de folha caduca e cedro branco, e um pinho local mais barato fora usado para a estrutura e o piso. Tratava-se de uma casa sem excessos, como todas as seuranas, o que condizia com o passado militar e a personalidade ascética do general Agon. Mais do que isso, condizia com seu orçamento. Apesar dos seus muitos sucessos, o rei Davin não o recompensara bem, e isso era parte do motivo pelo qual o derramador estava ali. Durzo achou uma janela destrancada no primeiro andar. A esposa do general, uma mulher sem graça, dormia esparramada numa cama, roncando baixinho. As cobertas ao lado dela estavam remexidas. O casal não era seurano o suficiente para esteiras de palha, mas era pobre o suficiente para o colchão ser de palha, não de plumas. O derramador entrou no quarto e usou seu talento para suavizar o barulho dos passos no piso de tábuas. Curioso. Um olhar rápido confirmou que o general não tinha apenas ido fazer uma visita conjugal noturna. Os dois de fato dividiam o quarto. Talvez ele fosse ainda mais pobre do que as pessoas pensavam. Por baixo da máscara, a testa de Durzo se franziu. Era um detalhe que ele não precisava saber. Sacou a curta faca envenenada e andou até a cama. A mulher não sentiria nada. Durzo parou. Ela estava virada na direção das cobertas mexidas. Dormia aninhada ao marido antes de ele se levantar. Não do outro lado da cama, como faria qualquer esposa que estivesse apenas cumprindo os deveres conjugais. Aquela era uma união de amor. Depois do assassinato, Aline Gunder planejava oferecer ao general um novo e rápido matrimônio com uma rica nobre. Mas aquele homem, que havia desposado por amor uma mulher mal-nascida, reagiria de modo bem diferente ao assassinato da esposa do que um que houvesse se casado por ambição. Que idiota! O príncipe estava tão consumido pela ganância que pensava que todos também fossem assim. O derramador embainhou a faca e saiu para o corredor. Ainda faltava saber onde estava o general. E rápido. Maldição, homem! O rei Davin está à beira da morte. Eu ficaria espantado se ele durasse mais uma semana. Quem quer que tivesse dito isso estava certo. O derramador havia ministrado a última dose de veneno ao rei naquela mesma noite. Quando o dia raiasse, Davin estaria morto, deixando um trono vago para ser disputado por um homem forte e justo e outro fraco e corrupto. O Sacage do submundo tinha grande interesse nesse desfecho. A voz tinha vindo do térreo. O derramador andou depressa até o fim do corredor. A casa era tão pequena que a sala de recepção funcionava também como escritório. Podia agora ver perfeitamente os dois homens. O general Bran Agon tinha uma barba grisalha, cabelos curtos e despenteados e um jeito brusco de se mover, sempre de olho em tudo. Era magro, musculoso, com pernas levemente arqueadas devido a uma vida inteira passada a cavalo. O homem na frente dele era o Duque Regnus Giri. A cadeira de espaldar alto rangeu quando ele mudou de posição.
Imenso, alto e largo, estava em boa forma. Suas mãos, enfeitadas com vários anéis, repousavam sobre a barriga. Pelos anjos da noite, eu poderia matar os dois e acabar com os problemas dos 9 agora mesmo. Será que estamos nos enganando, Bran? Perguntou o Duque Giri. O general hesitou. Duque. Não, Bran. Preciso da sua opinião como amigo, não como vassalo. Durzo chegou mais perto. Sacou as facas devagar, tomando cuidado com as pontas envenenadas. Se não fizermos nada, Alenigunder se tornará rei, disse o general. Ele é um homem fraco, sem caráter e sem fé. O Sacage já manda nas tocas, as patrulhas reais nem saem das ruas principais e você conhece os motivos pelos quais isso só tende a piorar. Os Jogos da Morte deixaram o Sacage isolado. Alene não tem força de vontade nem inclinação para enfrentá-lo agora, enquanto nós ainda podemos expulsá-los. Portanto, será que estamos nos enganando ao pensar que você seria um rei melhor? De jeito nenhum. O trono é seu por direito. Blint quase sorriu. Os 9 do Sacage, chefes do submundo, concordavam com cada palavra do que aqueles dois diziam, era por isso que Blint iria garantir que Regnus Giri não se tornasse rei. E taticamente? Seria possível? Com um derramamento de sangue mínimo. O Duque Vesseros está fora do país. Meu próprio regimento está na cidade. Os homens acreditam em você. Nós precisamos de um rei forte. De um rei bom. Precisamos de você, Regnus. O Duque Giri olhou para as próprias mãos. E a família de Alene? Ela fará parte do derramamento mínimo e de sangue? O general respondeu em voz baixa. É a verdade que quer ouvir? Sim. Mesmo se não dermos essa ordem, um de nossos homens vai matá-los para proteger você, ainda que corra o risco de morrer enforcado. É quanto acreditam em você. O Duque Giri deu um suspiro. A dúvida então é, será que o assassinato de alguns agora compensa o bem de muitos no futuro? Quanto tempo faz que eu não tenho esse tipo de dilema? Durzo mal conseguiu conter o impulso irresistível de lançar as facas. Uma raiva repentina o abalava. Por que estou me sentindo assim? Era Regnus. Aquele homem lhe lembrava outro rei a quem já servirá. Um rei digno de ser chamado assim. Isso cabe a você responder, Duque, respondeu o general Agon. Mas, se me permite a pergunta, será que a questão é mesmo tão filosófica? Como assim? Você ainda ama Nalia, não ama? Nalia era casada com Alene. Regnus fez uma cara infeliz. Fui noivo dela por 10 anos, Bran. Nós fomos o primeiro amor um do outro. Perdão, Duque. Isso não é da minha. Não, Bran. Eu nunca falo sobre isso. Agora que preciso escolher entre ser um homem ou um rei, deixe-me falar. Ele inspirou fundo. Já faz 15 anos que o pai de Nalia rompeu nosso noivado e a casou com aquele cachorro. Eu deveria ter superado isso. E superei, exceto quando sou obrigado a vê-la com os filhos ou a imagino dividindo a cama com Alenigunder. A única alegria que o meu casamento me trouxe foi meu filho, Loga, e não acredito que o de Nalia tenha sido muito diferente. Considerando a natureza involuntária desses dois matrimônios, Duque, não. Seria possível você se divorciar de Katrina e se casar com... Regnus fez que não com a cabeça. Enquanto os filhos da rainha estiverem vivos, serão sempre uma ameaça para o meu filho, quer eu os condene ao exílio ou os adote. O mais velho de Nalia está com 14 anos, em idade suficiente para não esquecer que estava destinado ao trono. O direito está a seu favor, Duque.
Quem pode saber as respostas imprevisíveis que surgirão para esses problemas quando se sentar no trono? Regnus meneou a cabeça, desanimado, obviamente o destino de centenas de milhares de vidas dependia dele. Só não sabia quanto seu destino também estava incluído nesse balaio. Se ele estiver planejando uma rebelião, eu o mato, juro pelos anjos da noite. Agora sirvo apenas ao Sacage. E a mim mesmo. Sempre a mim mesmo. Que as gerações ainda por nascer me perdoem, disse Regnus Gire, com lágrimas nos olhos. Mas, Brant, não vou cometer assassinato por algo incerto. Não posso fazer isso. Vou jurar lealdade. O derramador tornou a embainhar as facas, ignorando as sensações concomitantes de alívio e desespero que o dominaram. É aquela maldita mulher. Ela me arruinou. Ela arruinou tudo. Blint viu a emboscada a 50 passos de distância e caiu direto nela. Ainda faltava 1 hora para o sol nascer e as únicas pessoas nas ruas sinuosas das tocas eram os comerciantes embriagados que seguiam depressa para casa ao encontro das esposas. A guilda, Dragão Negro, ele supôs pelos símbolos, estava escondida após uma passagem estreita no beco, da qual os meninos podiam pular para bloquear as 2 saídas da rua e também atacar dos telhados baixos. Ele vinha fingindo ter um problema no joelho direito e havia puxado mais a capa em torno dos ombros, e coberto bem o rosto com o capuz. Quando se aproximou mancando da armadilha, um dos garotos mais velhos, um grande, como eram chamados, pulou no beco à sua frente e assobiou, brandindo um sabre enferrujado. Outras crianças cercaram o assassino. Quanta esperteza! Exclamou Durso. Vocês montam uma emboscada antes do raiar do dia, quando a maioria das outras guildas está dormindo, e conseguem surpreender as bolsas que passaram a noite inteira na rua com as putas. Esses homens não querem explicar às esposas nenhum hematoma causado por brigas, de modo que entregam as moedas. Nada mal. De quem foi a ideia? Do Azod, respondeu um grande, apontando para trás do derramador. Cale essa boca, Hot! Ordenou o chefe da guilda. O derramador olhou para o menino pequeno em cima do telhado. Ele segurava uma pedra e seus olhos azul claros estavam concentrados e alertas. O garoto lhe pareceu familiar. Ah, agora vocês entregaram onde ele está, comentou Durso. Cale a boca você também. Berrou o chefe da guilda, sacudindo o sabre para ele. Passe a bolsa ou nós o matamos. Jalaliel, disse um menino negro. Ele chamou as vítimas de bolsas. Um comerciante não poderia saber que falamos assim. Ele é do Sacage. Cale essa boca, Jal. Nós precisamos dessas moedas. Jalaliel tossiu e cuspiu sangue. Passe logo. Não estou com tempo para isso. Saiam da frente, retrucou Durso. Pode ir passando. O derramador se projetou para a frente, com a mão esquerda, torceu a mão de Jalaliel que segurava o sabre, girando o corpo dele com o mesmo movimento. Seu cotovelo direito acertou a têmpora do chefe da guilda, mas ele conteve o golpe para que não fosse mortal. Antes mesmo de os meninos se olharem, a briga terminou. Eu disse que não estava com tempo para isso, repetiu Durso e tirou o capuz da cabeça. Sabia que sua aparência não era lá grande coisa. Ele era magro, alto e tinha os traços marcados, cabelos louro escuros e uma barba loura rala com leves cicatrizes. Pelo modo como os meninos recuaram, porém, poderia muito bem ter 3 cabeças. Durso Blint, murmurou Roth. Pedras caíram no chão. O nome se espalhou feito uma onda pelos meninos, em cujos olhos Blint pôde ver medo e assombro. Eles haviam acabado de tentar assaltar uma lenda. Abriu um leve sorriso. Afiem esse troço. Só um amador deixa sua arma enferrujar.
Jogou o sabre em uma sarjeta entupida de esgoto. Então avançou por entre os meninos, que abriram caminho como se Blint fosse capaz de matar todos eles com apenas um toque. Azod ficou olhando o derramador caminhar para dentro da bruma do início da manhã e desaparecer no sorvedouro das tocas, assim como tantas outras esperanças. Dulzublind era tudo o que ele não era: poderoso, perigoso, confiante, destemido. Parecia um deus. Olhou para a guilda inteira preparada para enfrentá-lo, inclusive os grandes como Rote, Jalaliel e Rato, e achou graça. Graça. Um dia, jurou Azod. Não se atreveu a terminar o pensamento, com medo de Blint sentir sua presunção, mas seu corpo inteiro ansiava por aquilo. Um dia. Quando o derramador já estava longe o suficiente para perceber, Azod foi atrás dele,